Você já teve aquela sensação de que algo não está certo? Que está sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? De que cidade você é? Pois bem, essa história pode acontecer em qualquer lugar, talvez até na sua cidade. Era uma noite fria e silenciosa na pequena cidade de Alvorada. O vento soprava levemente pelas ruas desertas, enquanto as luzes dos postes treme-luziam, projetando sombras nas calçadas. Lucas sempre gostou da tranquilidade dessas noites, mas naquela em especial, algo parecia diferente. Enquanto caminhava em direção à sua casa, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Ele acelerou o passo, mas, ao passar por um beco estreito, viu uma figura imóvel na escuridão. O coração de Lucas disparou. Lucas! A voz era familiar, mas fraca, como se estivesse se esvaindo. Ele arregalou os olhos ao reconhecer Daniel, um amigo de infância que não via há anos. Daniel parecia errado. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e vazios. Suas roupas estavam sujas, manchadas com algo escuro. Daniel, Lucas deu um passo hesitante. O amigo inclinou a cabeça e sussurrou: "Eles estão vindo." E antes que Lucas pudesse perguntar o que aquilo significava, Daniel sumiu na escuridão do beco. Lucas voltou para casa confuso e inquieto. Ele trancou a porta e tentou ignorar o frio que subia por sua espinha. Mas então, o celular vibrou. Era uma mensagem sem identificação. "Você foi escolhido. Fuja enquanto há tempo." Suas mãos tremiam. Ele tentou ligar para Daniel, mas o telefone caiu na caixa postal. De repente, as luzes de casa piscaram. Um som de passos veio do corredor. Lucas se virou, mas não havia ninguém ali. Até que ele viu. Na janela, um reflexo sombrio estava atrás dele. Quando se virou, não havia nada. Seu coração martelava no peito. Ele não sabia, mas aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, Lucas começou a notar padrões estranhos ao seu redor. Um símbolo esculpido na árvore do parque. Um velho jornal com a manchete: "Desaparecimento em massa em Alvorada." Uma sequência de números em sua porta: 4, 1, 9. Intrigado, ele começou a pesquisar sobre Alvorada e descobriu um mistério oculto há décadas. A cidade foi palco de um ritual proibido, realizado por uma sociedade secreta. Eles acreditavam que poderiam abrir um portal para algo além da compreensão humana. E os desaparecidos? Eles nunca foram encontrados. Lucas sentiu um calafrio. Será que ele era o próximo? Uma noite, enquanto dormia, ele foi despertado por sussurros. A porta de seu quarto estava entreaberta. Do lado de fora, ele viu uma figura encapuzada no corredor. Antes que pudesse reagir, desmaiou. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido. Ele estava amarrado, no centro de um círculo desenhado com símbolos. Ao redor, figuras encapuzadas se sussurravam em uma língua desconhecida. No altar, viu algo que fez seu sangue gelar. Daniel. Ou melhor, o que restava dele. Seus olhos estavam vazios, sua pele cinzenta, e então um dos encapuzados se aproximou e tirou o capuz. Era o prefeito da cidade. "Lucas, você sempre fez parte disso, desde o dia em que nasceu." O jovem tentou lutar, mas as correntes o seguravam. "Hoje você se tornará a chave. O portal será aberto." No momento final, quando tudo parecia perdido, Lucas se lembrou do código: 4-1-9. Ele gritou os números. O chão tremeu. As velas apagaram. Um grito sobre-humano ecoou pelo local. As figuras encapuzadas começaram a gritar, como se estivessem sendo puxadas para algo invisível. Daniel olhou para Lucas uma última vez e sussurrou: "Corra." Lucas quebrou as correntes e fugiu, enquanto atrás dele, o chão rachava. E então, escuridão. Lucas acordou, mas algo estava estranho. O sol brilhava lá fora. Ele estava em seu quarto, como se nada tivesse acontecido. Mas
A cidade estava diferente. As ruas, as lojas, as pessoas, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo errado. Até que ele viu o jornal na mesa. A data estava um ano à frente, e a manchete dizia: Jovem desaparecido retorna sem explicação. Lucas correu até o espelho e não reconheceu o próprio rosto. Alguém tinha tomado seu lugar. E naquele instante, ele ouviu um sussurro familiar. Você nunca escapou. E você? Tem certeza de que está no lugar certo? Talvez a história de Lucas não seja tão fictícia assim. Talvez você também tenha sido escolhido. Lucas acelerou o passo. Algo no ar parecia pesado, sufocante. Cada ruído ao seu redor parecia amplificado, o vento sibilando entre os becos, as folhas secas se arrastavam pelo asfalto. Foi quando ele percebeu. Passos ecoavam atrás dele. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas o beco escuro, a rua vazia e um silêncio ainda mais opressor. Seu coração martelava no peito. Respirou fundo e continuou andando, tentando se convencer de que era apenas paranoia. Mas então, um sussurro veio do nada. Lucas, o jovem parou. O sangue gelou em suas veias. Alguém o chamava pelo nome. Virou-se novamente e dessa vez viu algo. Uma figura parada no fim do beco, o corpo encurvado, imóvel, como se estivesse à espreita. Quando a luz do poste piscou por um instante, ele viu o rosto da pessoa. Era Daniel, seu amigo de infância. Mas algo estava terrivelmente errado. Daniel estava pálido, os olhos fundos e vazios. Seu rosto parecia sem vida, como se fosse uma casca vazia. O coração de Lucas disparou. Daniel, o que você está fazendo aqui? Daniel inclinou a cabeça levemente, então sorriu, um sorriso fraco, quase perturbador. Eu precisava te ver, Lucas. Eles estão vindo. Lucas sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Quem está vindo? Do que você está falando? Daniel apenas ergueu a mão, apontando para o céu. Lucas seguiu seu olhar e viu algo que fez seu estômago revirar. As luzes da cidade começaram a piscar em um padrão estranho, como um código, como se algo estivesse se comunicando através da energia elétrica. Quando voltou o olhar para Daniel, ele havia sumido. O silêncio tomou conta da rua novamente, mas Lucas sabia. Algo havia mudado para sempre. Lucas passou o resto da noite sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Daniel voltava à sua mente. Aqueles olhos vazios, aquela advertência misteriosa, eles estão vindo. Mas quem eram eles? Na manhã seguinte, decidiu investigar. Começou perguntando à mãe de Daniel, Dona Helena. Faz semanas que não vejo meu filho, disse ela, a voz trêmula. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Lucas engoliu em seco. Mas eu vi ele ontem à noite. Ele falou comigo. A mulher arregalou os olhos. Isso é impossível. A polícia já declarou Daniel como desaparecido. Ele sumiu há mais de um mês. Lucas sentiu um frio na barriga. Se Daniel desapareceu há um mês, quem ou o que ele encontrou naquela noite? Ele precisava de respostas e sabia exatamente por onde começar. Ao investigar o quarto de Daniel, Lucas encontrou um caderno escondido sob a cama. As páginas estavam rabiscadas com símbolos estranhos e anotações desconexas. Não é seguro. Eles aparecem à noite. O último ritual precisa ser interrompido. O que significava aquilo? Entre as páginas, Lucas encontrou um endereço, uma cabana abandonada nos arredores da cidade. A cada passo em direção àquele lugar, o medo crescia dentro dele. Ao chegar, viu que a porta estava entreaberta. Lá dentro, marcas estranhas estavam desenhadas no chão, como parte de um ritual incompleto. De repente, um som veio das sombras. Um sussurro. Você não deveria estar aqui. Lucas virou-se e viu Daniel novamente. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Outras figuras surgiam das sombras, seus olhos brilhando no escuro. Eles não eram humanos.
eram algo mais. Lucas lutou para escapar, correndo desesperado pela floresta, mas antes que pudesse reagir, foi cercado. Um círculo se formou ao seu redor. Daniel se aproximou. "Agora você entende, não é?" murmurou ele. "Você faz parte disso. Sempre fez." Uma luz intensa tomou conta do ambiente. Lucas sentiu uma força puxá-lo para trás e, de repente, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, ele não estava mais na cidade. O céu era de um tom avermelhado, prédios estavam em ruínas e o mundo ao seu redor parecia distante da realidade que conhecia. Lucas havia atravessado para outro plano e ele não estava sozinho. E você? Já olhou ao seu redor ultimamente? Tem certeza de que está no mesmo mundo de sempre? Talvez a história de Lucas não seja tão fictícia quanto parece. De que cidade você é mesmo?